bíblicos que vão te ajudar a crescer e se tornar um grande líder multiplicador. 19 horas, todas as terças-feiras. Venha! E aí, mano, quinta-feira é a nossa célula e você não pode ficar de fora. Nós vamos ter um momento de adoração e de louvor muito intensos, a palavra de Deus e no final um lanche muito poderoso. Então convida todo mundo que você conhece para estar na nossa célula de jovens, quinta-feira, aqui em casa. O ano já está na metade e eu estou convidando todo mundo para vir para minha célula. Se você ainda não faz parte de uma, procure uma atmosfera ou acesse nosso site e nós encontraremos uma bem pertinho de você. Estar em família louvando no Senhor não tem preço. Todos os domingos, às 9h e às 19 horas, acontecem os nossos poderosos cultos de celebração. Escolha o melhor horário e venha celebrar junto com sua família, presencial ou online. Nossos cultos que seguem a todo vapor e acontecem paralelos aos cultos de celebração, tanto às 9 quanto às 19 horas. Lá, nossos pequeninos aprendem sobre Jesus de acordo com a idade deles, então não deixe perder. Neste sábado, dia 17, nós vamos ter o nosso maravilhoso encontro de casais, um momento muito precioso com os casais da nossa igreja. Entre em contato com seus pastores e garanta sua vaga. Não se esqueça que dia 24 nós vamos ter o nosso arraial do povo de Deus. Se liga na chamada. E aí, caravana, preparados para mais uma aventura? Se liga aí na chamada para o PBDA Conference Monte Alegre. Nossa agenda está recheada de coisas boas, então vá logo anotando tudo. E eu já vou indo, então fique com a palavra de Deus. Somos família, somos a paz que eu te amo. E aí, cara, bora pra célula. Aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Esse é o nosso Tadel, nosso treinamento avançado, graças a Deus. Queridos, na quinta-feira que passou no feriadão, tivemos uma mega comunhão na Terremoto 3, lá no acampamento Videira, foi algo fenomenal para a glória do Senhor. Quero parabenizar aqui, né, toda essa turma tão preciosa,
cheia do amor de Deus. Foi uma comunhão, uma mega comunhão, foi algo assim extraordinário. Quero realmente aqui agradecer ao Senhor, né, por toda essa movimentação, e logo, logo, vamos ter aí a nossa comunhão do Distrito Terremoto, amém, meus irmãos? Terremoto 1, 2 e 3 se reunindo aí, para a gente poder fazer aquela grande festa para o nosso Senhor Jesus Cristo, né, em nome de Jesus. Agora há pouco, né, o Alessandro falou que nós realmente adiamos o arraial do povo de Deus, porque ia coincidir no dia 24 com um projeto do Arraial dos Paus X, lá no Sesc Centenário. Então, como é um evento de larga escala, da mesma temática, então muitos dos nossos visitantes, é claro que vão participar do evento lá na praça. Então, para a gente não ter concorrência, para ter uma estratégia melhor, para dar mais público na igreja, e o povo vir para cá também para poder saborear as guloseimas e tudo mais, então nós transferimos aí para 8 dias depois, amém, meus irmãos, tá? Dia 1º de julho, né, todo mundo aqui na igreja fazendo aquele mega arraial, o arraial do povo de Deus, tá bom? Então, todo mundo já fica logo preparado aí, tá certo? Né, os nossos irmãos que estão aí organizando as apresentações, as áreas que vão estar ajudando nas guloseimas, então você já fica já de prontidão, né, para o dia 1º, no próximo sábado, depois do sábado do dia 24, nós iremos estar juntos aqui, no nome de Jesus. Meus irmãos, quero falar um pouco do nosso projeto Poltrona. Eu tive que passar o final de semana fora, mas a gente lançou aqui, na terça passada, o nosso projeto das poltronas, da compra das nossas poltronas. Muitos dos nossos líderes já pegaram, mas eu quero desafiar você, líder de célula, a falar do nosso projeto, explicar direito, tá certo? Então, cada poltrona, ela vai estar saindo no valor de R$280, e esse carnê, nós colocamos aqui, tá certo, uma parcela de R$46, tá bom? Então você tem aí, né, como contribuir para a gente poder conseguir fechar o nosso pedido de 200 poltronas, naquele modelo que está ali atrás, tá certo? Então esse é o grande presente que nós, membros da igreja, vamos dar para a nossa igreja, né, como presente de 40 anos, amém, queridos? Então eu quero assim desafiar você que ainda não tem, ou então você quer pegar, tá certo, um carnê desse para poder oferecer para alguém na sua célula. Então você já pode entrar em contato. Já temos mais carnês aí prontos, né? Já, Raimundo Cláudio? Já temos mais carnês, está aí, né, Francisco? Se alguém quiser, meu irmão, você pode levantar a mão para levar para alguém na célula e tudo. Então, eu acho muito importante, necessário a gente entrar, meus irmãos, com tudo nesse projeto, para a gente poder trabalhar. Até agora, né, nós fechamos aqui, eu acredito que em torno de 55 envelopes, né? Então, para 200 falta um bocado. E nós temos pessoas para isso, né? Nós temos irmãos para isso. Amém, queridos? Então é hora da gente dar as mãos, porque com certeza absoluta os maiores beneficiados somos nós mesmos. Amém? Então eu quero realmente pedir em nome do amor que você, líder, me ajude nesse trabalho, tá? Para a gente poder estar junto. Então você tem várias pessoas debaixo da sua cobertura, supervisor de setor, supervisor de área, entre em contato, né? Converse, meu irmão, você já está por dentro do nosso projeto das poltronas, olha, vai funcionar assim, assim e tal, né? Porque esse é o grande projeto de aquisição, tá? Para as poltronas deste ano, tá bom, meus irmãos? E no dia 1º aqui no Arraial, nós vamos estar fazendo o lançamento oficial do projeto do Pix Premiado, do show do Pix Premiado desse ano, que nós vamos estar trabalhando por células para a gente fazer a distribuição, né, das cartelas, e nós vamos trabalhar para o dia 3, tá certo? No Tadel, nós vamos estar distribuindo, tá, por células, como a gente fez no ano passado, e também o show do Pix Premiado é para compra das nossas poltronas, tá certo? Então, toda a movimentação que vamos estar fazendo agora, tanto para o carnê do Pix Premiado, tanto para o carnê, né, quanto do show do Pix Premiado, vai ser realmente para a nossa compra das nossas poltronas. Amém, meus irmãos? Então, eu peço assim que você realmente transmita essa mensagem com muita fé, com muita graça, com muita alegria, porque chegou a hora da gente poder trabalhar isso de uma forma
muito, muito, muito preciosa no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos estar trabalhando nisso de forma realmente muito intensa, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. No Tadel passado, nós iniciamos aqui uma reflexão muito profunda sobre como ser um liderado admirável. Diga comigo, eu preciso. Não, fale com fé, diga, eu preciso ser um liderado admirável. O seu líder precisa olhar para você e dizer assim, uau, é tão bom ter essa pessoa do meu lado. É isso aí. É tão bom ter esta pessoa como um cooperador junto comigo. Filipenses 2, 3 em diante diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, no Tadel passado, vou só fazer aqui um resumo rapidinho. Então, no Tadel passado nós vimos que todos nós temos um sonho, um alvo legítimo, que é de sermos usados por Deus. Todos nós temos esse sonho. Deus despertou a gente para a gente liderar, para a gente estar servindo. Então, a gente tem esse alvo de ser realmente usado por Deus. Todo mundo sonha em ser aquele líder fascinante, de excelência, que inspira e arrebanha muitas pessoas para o reino de Deus. Todos nós queremos realmente progredir no que a gente faz na igreja. E isso, meus irmãos, não tem nada de errado não, porque os sonhos são reais. Deus sonha grande com a gente e nós temos que sonhar grande nos sonhos de Deus. Precisamos realmente olhar para o reino de Deus com metas grandiosas, com coisas, fabulosas. Esses projetos que o Senhor coloca no nosso coração, é porque Ele sabe que aqui nessa igreja tem um povo, que se o povo se despertar, conquista o impossível nessa cidade. Deus sabe disso. E nós sonhamos grandes por conta disso. Mas o problema, muitas vezes, é que muitos estão pegando o caminho errado para chegar nesses objetivos grandes. Então nós vimos também que muitos, em nome de querer ser pai de multidões, deixam de ser o filho ideal. Muitos focados em chegar lá, em ser aquele líder, aquele pregador, aquele evangelista, aquele apóstolo, aquele profeta, aquela pessoa que sabe que quer chegar e sei acontecer, né? Muitos, em nome de ser pai de multidões, deixam de ser o filho ideal. E o fato é que muitos, em nome de quererem ser pai de multidões, deixaram e muito a desejar como filhos. Deus se agrada mais da sua obediência do que dos seus grandes resultados. Eu sempre acreditei que Deus se agrada mais da obediência do que da gordura. Como diz lá em 1 Samuel 15, você está lembrado? Ou seja, o que impressiona a Deus não são quantos filhos você conquistou, mas quão bom filho você foi. Amém? Então, nessa ótica, todo líder, na visão do MDA, para chegar nesse sucesso desejado, na realização de ser um grande líder, primeiramente, o foco deve ser que, em primeiro lugar, esta pessoa precise aprender a se tornar, a ser um grande liderado. Aqui na nossa estrutura de trabalho, não tem jeito. Para você conquistar grandes resultados, ser uma pessoa que realmente vai se sentir feliz fazendo a obra de Deus, você vai precisar aprender a ser um bom liderado.
Aqui é assim. Então, como ser um liderado acima da média, pastor? Aí a gente começou a pontuar algumas atitudes aqui. Primeiro, que a gente falou aqui no Tadel passado, é que um liderado acima da média, um liderado admirável, ele não deixa o seu líder pedir mais do que 2 vezes a mesma coisa. Porque é muito complicado ficar pedindo várias vezes a mesma coisa para alguém, né? Um liderado admirável, ele pega permissão e não apenas comunica decisões tomadas. Isso é muito importante. Agora eu não estou falando aqui das questões do dia a dia. Pastor, escute, olhe, eu vou almoçar hoje, o que o senhor diz? Eu como carne, peixe ou frango? Não, pare com isso, pelo amor de Deus. Não estamos falando disso. Amém, meus irmãos? Não estamos falando disso não, a gente está falando de coisas sérias e que determinam o futuro da gente em alguma questão. Amém, queridos? Que determinam o futuro da igreja, que determinam o futuro dos irmãos, que determinam o futuro da família, da pessoa. Aí é outra questão. Estamos falando dessas coisas. Amém, queridos? Tá? Né? Então, uma outra característica de um liderado admirável é que ele realmente não é falso com o seu líder. Porque eu acredito que não tenha coisa mais terrível do que um liderado ser falso com o seu líder. E para quem é falso, 2 coisas acontecem. Primeiro, ou a pessoa muda e se arrepende, né? Ou ela cai fora e perde a bênção e vai ser falso em outro lugar, né? Então, o meu líder, ele sabe quando eu estou triste, quando eu estou alegre. Ele sabe quando eu gosto, quando eu não gosto de algo, quando eu concordo ou não concordo com algo, quando eu obedeço. Por quê? Porque eu quero, né? Quando eu obedeço porque eu quero, ou quando eu obedeço porque eu preciso obedecer, mas que por mim mesmo não estava ali. O meu líder, ele sabe, é claro, eu deixo claro para ele, né? Por quê? Porque eu decido falar para ele como eu estou. Eu decido ser transparente com ele. E ele decidiu ser transparente comigo também. Então não tem meias verdades com a gente não. Eu respeito, amo estar debaixo da cobertura dos meus líderes. Eu amo, eu gostei, eu aprendi a andar debaixo de obediência. Então por isso, eu também tenho muita liberdade com eles. Amém, meus irmãos? Muita liberdade. Eu converso abertamente com todos eles, né? Por quê? Porque eu aprendi a me submeter. Aprendi a obedecer, eu aprendi a ser liderado por eles. Então, quanto mais você aprende a ser liderado, mais você é íntimo, aberto, tranquilo, transparente com seus líderes. Sabe, queridos? Né? Porque o liderado falso é um insatisfeito feliz. Ele é insatisfeito na casa dele, mas aqui ele é feliz, né? Isso. Depois que ele crescer mais 1 metro e pouco, ele não vai querer ficar aí. E os meninos quase não querem ficar aqui em pé. Eu vou filmar da próxima vez que ele vier. Vou mostrar para ele. Você olha aqui, ó, tu vai ficar lá agora, olha aqui, ó. Então, sabe, queridos? Então, a pessoa, o liderado que é falso, que na frente do líder ele é uma coisa e atrás é outra, ele é o insatisfeito, mas ele é feliz. Ele é insatisfeito lá na casa dele, porque não sei o que, papai, pepepe. Mas quando chega aqui, tal, e abraça e tudo. Então, é o insatisfeito feliz. O problema é que a insatisfação é a mãe da rebelião. Camarada que é insatisfeito mais cedo ou mais tarde, ele não aguenta. Ele bota o que está dentro. Né, queridos? E eu, literalmente, já vi, infelizmente, muitas vezes esse filme, e no final, o liderado insatisfeito sempre morre. Então, não é bom. E agora, vamos apertar um pouco mais o cinto. Amém?
Vamos apertar mais um pouquinho o cinto aqui, porque eu vou falar agora aqui com os MDAs, amém, queridos? Aqueles discípulos mesmo, aqueles discípulos que são chamados para andar mesmo junto aqui o negócio. Não estou falando mais aqui com aquele, não, eu estou falando com o MDA mesmo, aquele discípulo. Lembra lá dos tipos de discipulado, amém, queridos? Aqui eu estou falando com os MDAs, com aquele mesmo com os costas de crocodilo, tá? Com casco de crocodilo, tá? Eu quero falar com esses aqui hoje. Então, olha só, uma outra característica de um liderado admirável é que ele prioriza sempre a agenda do seu líder em detrimento da sua agenda. Irmãos, tipo assim, é uma reunião, é um projeto, é uma questão que o líder precisa que o seu liderado esteja lá para participar. É algo que apareceu, mas que é importante. E o camarada liga e então manda uma mensagem: poxa, é tão importante que você esteja junto. Poxa, é tão necessário que você esteja aqui, decida junto e tal, sabe? Né? Para decidir junto. Meu irmão, se aquele liderado for realmente um liderado admirável, ele vai fazer o possível para atender aquele chamado. Mesmo que isso, às vezes, custe a sua própria programação. Porque se ele não for um liderado admirável, ele sempre vai colocar a agenda dele, a programação dele, as coisas dele, acima de tudo. E não tem nenhum problema em dizer: não dá, porque eu já estou fechado, eu tenho um projeto, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho uma outra reunião com os meus discípulos, eu não posso desmarcar. Então, sempre a pessoa coloca a agenda dela acima da agenda do líder dela. Alguns liderados não abrem mão de jeito nenhum, nenhum palmo da sua agenda para atender ninguém. Mas a vida dela está fechada, ela já acorda e dorme, já está fechada e não dá abrir espaço. Camarada pode chorar, líder de ministério sofre com isso. Ela está precisando, mas quando? Não tem como. Meu trabalho, minha escola, né, minhas responsabilidades, meus compromissos, não dá. Mas quando? Não tem condição. Mas irmão, tá, porque não. Né? Mas quando? Então tem gente que não abre mão de nenhum jeito da sua agenda para atender ninguém. E quando a pessoa se acostuma a ser assim, ela também não abre espaço nem para atender Jesus, quando Jesus solicita ela, quando Jesus solicita os serviços dela. Porque de verdade, eu acredito, quando o meu líder me chama, me aciona, eu acredito que Deus me escolheu para uma missão. Quem trabalha comigo no dia a dia sabe que eu sou um missionário. Pastor, se o senhor não tivesse um nome, se eu não tivesse o nome de pastor Atilano, qual seria o nome que o senhor colocaria aí nesse lugar, no lugar desse pastor? Missionário. Porque eu estou para atender uma chamada, eu estou para cobrir uma necessidade, eu estou para atender uma demanda. Isso é ser missionário, é executar uma missão. Outros se tornam extremamente burocráticos. Não, olha, dá para mim, mas só se for daqui até aqui, no horário X, no horário tal, assim, porque eu isso aqui, tal. Aí fecha de um jeito que não dá para encaixar, porque não tem como, entendeu? Aí a pessoa fica muito burocrática, cheia de, sabe, e fica muito ruim de trabalhar com liderado assim. Aí na maioria das vezes, sabe o que o líder faz? Coloca essa pessoa de lado, porque não sabe a hora que a pessoa pode estar disponível. A gente não sabe se realmente pode contar com a pessoa. Porque a pessoa diz que está disponível, mas quando a gente solicita, não está disponível. O fato é esse, a pessoa está se enganando. Então,
isso gera muita instabilidade, porque o líder nunca sabe quando pode realmente contar com aquele liderado. Então, se você quer realmente ser um liderado admirável, você precisa rever esses conceitos. Um grande problema de um liderado assim, que ele não é disponível, que ele coloca a agenda dele, os compromissos dele, acima dos compromissos da igreja, o maior problema é porque a pessoa realmente é um bom obreiro, uma pessoa que tem realmente, mas só que quando ela chega para dar a opinião dela está desfocada com o que realmente está acontecendo, porque ela não está participando das coisas. E acha que está. Que ela não está realmente participando da situação. Aí chega, ela dá uma opinião, dá, né, um veredito, dá um laudo, às vezes averso. Às vezes eu fico olhando a pessoa, não, porque deixa. Poxa, mas se ela estivesse participando mais ativamente, estivesse mais perto, mais junto, ela poderia entender por que as coisas estão assim. Mas o problema é que os cuidados desse mundo, muitas vezes, eles nos empatam tanto de nos aproximarmos do reino de Deus, que a gente acaba realmente se acostumando a sermos muito burocráticos com as coisas. E tome cuidado, porque se você colocar muito a sua agenda em primeiro lugar do que a agenda das coisas espirituais, você pode acabar caindo naquela, se transformando naquela terra cheia de espinhos, que sufocaram a germinação daquela semente. Lembra lá da parábola do semeador? Amém? Pois é. Então, meus irmãos, sabe, os meus liderados podem esperar, mas o meu líder tem prioridade. E isso é um ensino poderoso para os meus liderados. Então, quando o meu líder me aciona, eu preciso buscar estratégia. Algo que eu sempre coloquei comigo mesmo. Quando o meu líder me aciona, e eu estou já com um projeto fechado, que tipo assim, não daria para ter um espaço, eu sempre procuro adaptar para não perder nenhum dos dois. Eu reorganizo a minha programação, reorganizo a minha agenda, reorganizo as situações de forma que eu não deixe de atender a minha programação, mas antes dela eu atenda uma chamada do meu líder. Se você quiser realmente ser um líder admirável, um liderado admirável, precisa trabalhar assim. Uma outra virtude de um liderado admirável é que ele tem prazer em servir o seu líder. Tem muito liderado que serve os seus líderes sem prazer nenhum. Serve porque tem que servir, serve porque é obediente, mas não tem prazer. E você ter prazer em servir o seu líder, isso, irmãos, não é sentimento, isso é habilidade. Você tem que se desafiar a aprender a servir a sua liderança com prazer. É como eu digo, todo liderado tem que gostar de ser liderado. Senão, esse liderado vai desviar. Se ele não desviar, ele vai congregar em outro lugar. Só que lá nesse outro lugar, ele vai encontrar outro também. E ele não vai aguentar lá também nesse outro lugar. E aí até que ele sai e vai congregar sozinho. E no que ele começa a congregar sozinho, ele vai ficar chateado com o ministério que ele saiu e com o outro que ele tentou se encaixar. E aí ele entende, sempre aparece uma revelação, alguma coisa, que ele tem que começar o ministério dele sozinho.
E aí começa a pescar das duas igrejas, naquela que ele nasceu e naquela que ele se envolveu. E aí começa o racho, até fundar o seu próprio ministério. E é assim que 90% das igrejas que nascem debaixo de rebelião, nascem. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu converti, eu puxei a ficha da minha igreja todinho. Eu queria saber onde é que eu estava me metendo. E é por isso que eu faço questão de dizer para todo mundo saber como é que é a história dessa igreja aqui. Que as pessoas têm o direito de saberem como é que a igreja foi gerada. Porque esse é o maior problema das pessoas. As pessoas congregam em igreja que não sabem como elas foram geradas. Que tipo de motivação aqueles líderes estão ali, por onde aqueles líderes passaram. Então, nós precisamos gostar de servir aos nossos líderes. Olha que coisa interessante. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor. De quem Moisés era servo? Do Senhor. Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar. Em outras versões diz, servidor de Moisés. Olha só. Olha a hierarquia aí. Amém? Deus, servo de Deus quem era? Moisés. E quem era o servo de Moisés? Josué. Irmãos, enquanto o servo do Senhor estava vivo, o Senhor era com quem? Com Moisés. Depois que o Senhor recolheu o seu servo, quem o Senhor colocou no lugar do servo dele? O auxiliar do seu servo. Antes de Josué ser o grande conquistador, e você sabe quem foi Josué? Aquele camarada que fez história no povo de Deus, que ele liderou o povo de Deus, ele liderou a nação para lutar e tomar posse da terra prometida. Josué foi aquele homem que liderou aquela geração, e eles guerrearam e foram lutando e tomando posse, cidade por cidade, região por região, foi tomando posse, foi dividindo as terras, cada uma para cada tribo. Ele foi o grande conquistador, mas antes dele ser esse grande conquistador, ele teve que aprender a servir o servo de Deus por muitos anos. Por muitos anos. Antes dele ser esse grande conquistador, ele passou muitos anos servindo o servo de Deus. Amém, meus irmãos? Né? Um outro exemplo aqui incrível é de Eliseu. Segundo Reis 3:11 diz assim: mas Josafá, o rei Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar. Em outras versões diz que ele deitava água sobre as mãos de Elias. Irmão, naquele tempo não tinha torneira. Amém? Não tinha torneira. Então o camarada, quando comia lá, né? Poxa, não tem tambaqui. Eu ia dizer que ia comer, depois de comer um tambaqui ali, né? Mas não tem tambaqui para lá. Poxa, uma terra sem tambaqui, meu Deus. Mas depois de comer ali, que eles comem com a mão até hoje lá naquela região, então depois de comer ali, não tinha torneira para lavar a mão. Quem era que deitava água? Quem era que derramava água para o seu líder lavar as mãos? O discípulo, o liderado. Parece uma atitude muito simples, mas isso tem um grande valor para Deus. Sabe, meus irmãos, antes de Eliseu, você sabe o que foi Eliseu? Eliseu
antes dele ser aquele que recebeu a porção dobrada da unção que estava sobre Elias, ele teve primeiro que servi-lo por muitos e muitos anos. Eliseu teve um ministério em dobro do ministério de Elias, mas ele só recebeu essa unção dobrada porque ele aprendeu a servir aquele líder dele. Quando eles se uniram pela primeira vez, né, que Elias chegou e jogou a capa sobre Eliseu, Eliseu disse assim: tudo bem, me espere aqui, eu só quero ali me despedir do meu pai e da minha mãe, e eu já volto de seguir. Ele disse assim: vai, mas não demora, porque tu sabe o que eu fiz aqui contigo. Começou-se um negócio meio seco, meio técnico, mas ele foi lá, obedeceu, se despediu do pai e da mãe, fez uma comunhão, tal, e voltou e começou a servir aquele homem. Depois de muitos anos, quando a carruagem de fogo veio, que pegou e arrebatou Eliseu, né, arrebatou Elias, Eliseu olhou para o alto, e está na Bíblia, Eliseu disse assim: meu pai, tu eras como os cavaleiros, os carros, os cavalos de Israel. Olha só, no começo o encontro de dois homens que não tinham afinidade nenhuma, nunca tinham se visto, mas um tempo passou, e no final, Eliseu reconheceu do seu líder, que o seu líder Elias o preparou para ser o homem de Deus que ele foi. Isso é muito forte. Amém, meus irmãos? Então nós temos que ter prazer em servir os nossos líderes. Agora mesmo, né, pastor Danielson me ligou: meu amigão, e aí, meu amigão? Poxa, não me abandone, você me abandonou. Digo: não, não esquente, você sabe. Não, eu sei, eu estou brincando. Já falei com o pastor Salles, esse ano, na MDA Conference, nós vamos fazer a apresentação dos distritos. O senhor sabe? Eu sei, claro, pois é. Mas além da apresentação dos distritos, nós vamos fazer aqui uma grande apresentação das caravanas. Então as caravanas também vão entrar agora, né, todas as caravanas num só bloco, entrando, fazendo uma grande apresentação. E aí eu falei para o pastor Salles, e o pastor Salles, eu disse: pastor, eu sinto de Deus que nós temos que abrir espaço para poder valorizar as caravanas. Então as caravanas, todas elas vão se juntar e montar um grande bloco, e nós vamos fazer uma grande apresentação, um negócio muito forte. Ele disse: é muito forte isso aí, mas nós temos que eleger um para liderar esse negócio. É mesmo? É. Eu disse: pega o telefone, liga para o pastor Atilano e diga para ele que eu ungi ele como o chefe da apresentação das caravanas da MDA Conference de Monte Alegre. Eu disse: o glória, o glória. Meu irmão, e nós vamos botar, é para quebrar lá, em nome de Jesus, né? Já criei o grupo, já botei os pastores todos dentro, e eles estão muito animados. E nós vamos fazer uma mega apresentação lá, botar mesmo o negócio para arrochar. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Agora, se fosse um outro entendimento, qual é? Pelo amor de Deus, estou para me acabar aqui, tentando convencer os irmãos para ir para lá, vamos chegar cansado e vamos ficar lá, nós vamos me botar, pelo amor de Deus. Vocês estão me entendendo? Então tem duas formas de você receber uma missão: ou você executa essa missão com tristeza, ou você executa a missão com alegria. E eu decidi servir ao Senhor com alegria. Eu tenho ensinado você a servir a Deus, a obra de Deus e aos seus líderes com alegria. Se você não serve, aí já é uma decisão sua. Mas eu ensino. E aconteça o que acontecer, nós vamos descer para lá e vamos botar para fechar o sistema. Ainda não vi uma apresentação de Rovê agora, né? Em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então nossa caravana está bem encorpada, já está assim, ó, já está assim. Quando a gente chegar lá, meu Deus do céu, vai ser um negócio muito legal. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Uma outra característica aqui de um liderado admirável é que ele sabe dar feedback, né?
Ou seja, o liderado ele tem prazer em dar relatório, ele tem prazer em prestar contas, ele tem prazer em informar as coisas em tempo real, ou seja, é um liderado que está comprometido em alinhar sempre as coisas com o seu líder. Às vezes o líder pega, dá uma responsabilidade, tal, para aquele liderado, aí o liderado vai e não volta mais. Não mandou mais mensagem, não falou mais nada, não deu mais resposta. Aí se o líder quiser saber como é que está, aí o líder tem que ir atrás. Irmão, escute, como é que está? Ah, não, está assim, não esquenta não, já resolvi. Não, mas você tem que me falar para eu poder ver como é que está e tal. Então, a pessoa não dá o feedback, não presta conta, não presta relatório, né? Então, sabe, irmão, um liderado abençoado é assim. Nós fizemos agora há pouco a questão da nossa comunhão, fizemos uma cooperação e ajeitou para cá, ajeitou para ali e tal, né? E aí nós nomeamos um tesoureiro para administrar as finanças da área, do evento e tal e tudo. Aí quando foi ainda agora, o tesoureiro levantou a mão e disse assim: escute, sobrou uma grana aí. É mesmo, cara, sobrou, rapaz, então nós vamos já sentar para te ver o que te faz com ela, né? Vocês estão me entendendo, meus irmãos? É o feedback, é o prestar o relatório, é ser transparente, é botar coisa para resolver. É assim que nós temos que ser. Um liderado admirável, ele tem o hábito e o compromisso de orar pelos seus líderes. E é bem aqui que está concentrado o maior problema de relacionamento entre o líder e o liderado. É, pastor? É. Por quê, pastor? Porque muitos liderados, escute que isso aqui é muito importante, muitos liderados querem, e algumas até exigem, a perfeição do seu líder, mas não cobrem ele em oração, não se comprometem diante de Deus em intercessão pela vida do seu líder. Muitos querem, exigem, não, tem que atender, tem que fazer, tem que ser assim, tem que ser assado, e vai para cima do líder, e muitas vezes ele se sente até acuado. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, não é na força do braço que a gente ganha o melhor líder, é principalmente de joelhos, orando a Deus, para que Deus cuide e transforme o seu líder. Se de repente o seu líder não está sendo aquele líder que você quer que ele seja, de repente está faltando você orar mais pelo seu líder. Porque é a oração, meus irmãos, que muda tudo. Amém? Eu vou fechar aqui, estamos passando do tempo. Uma outra virtude de um liderado acima da média, de um liderado admirável, é que ele sabe operar no estilo de liderança do seu líder. O liderado admirável fica de prontidão. Ele sabe sincronizadamente os movimentos e as demandas do seu líder e se movimenta nesse movimento. Como assim? É igual aquele bom garupeiro da moto e aquele mau garupeiro. Um dos melhores garupeiros de moto que eu já andei foi o Aloysio. Está ali, ó. Esse rapaz, quando sentava na moto comigo, parece que ele virava um pedaço da moto. Meu irmão ia para cá, ia para cá, não sente o cara, ele vai só no molejo, vira para cá, vira para cá, vai só para cá, e vai, rapaz, você vai embora, sabe, desenvolve legal. O Aloysio é assim, ele sei lá, ele desenvolveu essa habilidade, ele é muito bom de garupa de moto. Né? Então ele vai fluindo de acordo com, entendeu? Dobra para cá, o cara vai junto, meu irmão, agora tem uns, meu amigo. E o caboclo vira para cá, outro e puxa para cá, e o caboclo, rapaz, meu irmão, aí é queda, na hora, pá, bom. Né? E tem aquele, olha buraco, meu irmão, né?
Então, o liderado, ele decide, ele resolve acompanhar a direção do seu líder, com liberdade, colocando o que acha a respeito. Mas mesmo que a opinião ou a sugestão dele não for aceita, ele acompanha a decisão do seu líder de coração também. Então ele tem que aprender o estilo de liderança. Cada líder tem um estilo próprio de liderança. Descubra como o seu líder gosta de operar e flua com ele. Não fique batendo de frente, porque ele faz assim, eu não queria que ele fizesse assim. Meu líder é muito agoniado demais. O projeto é só sábado, ele já começou, aqui 15 dias atrás, já começou a me apertar, ele é agoniado demais. Então, rapaz, eu queria que o meu líder fosse mais agoniado, que ele é muito parado. Né? Então, sabe, aprenda o estilo de liderança do seu líder. E se tem algo que realmente está fora dos quadros, ore ao Senhor, converse na oportunidade certa, e a pessoa vai se moldando. Amém, meus irmãos? Mas eu queria que o meu líder liderasse assim, que nem eu e tal. É bom fazer assim, é bom fazer assado. Meu irmão, calma, ainda não é o seu tempo. E quanto mais você demora para fluir com o seu líder, mais tempo você vai ficar sofrendo debaixo desse estilo de liderança que você não concorda. É igual aquela pessoa que sabe dirigir, que está do lado da outra que está dirigindo o carro. Não vai para cá, olha o buraco, olha não sei o quê, mexe para cá, estaciona ali, cuidado para cá, e não sei o quê. Então, rapaz, então pega logo esse volante, leva. Né? Só que no caso de liderança, o líder nunca vai entregar o volante do carro para o liderado. Então quem está do lado tem que aprender a andar no estilo de direção que o líder está andando. Amém? Sabe, irmão? O líder, liderado acima das expectativas, ele é livre das expectativas utópicas do seu líder. Pastor, o que é isso? Irmãos, isso na verdade é um grande problema. É um grande problema quando a pessoa cai nessa armadilha. É mesmo, pastor? É. Porque algumas pessoas, elas criam uma expectativa utópica a respeito do seu líder. Como é isso, pastor? A pessoa acaba criando na cabeça dela uma imagem do seu líder. Meu líder, ele vai ser assim, ele vai fazer assado, ele vai criar isso, ele vai desenvolver isso, ele tem essa unção, ele tem essa graça, ele tem essa sabedoria, ele vai trabalhar desse jeito e tal e tudo. Então, a pessoa, ela pinta uma imagem do líder ideal para ela, que muitas vezes não é a imagem real do seu líder. Ela fez uma ilusão na cabeça dela, ela criou uma expectativa de um tipo de líder na cabeça dela, que não condiz com a realidade do líder que está lá. E quando isso acontece, meu irmão, meu Deus, principalmente quando vem as fragilidades, quando vem os defeitos desse líder, né? Ou até mesmo a ausência de uma super unção, de uma super graça, esses liderados se frustram, se decepcionam com algo que eles mesmos criaram. Logo quando eu cheguei aqui, passou alguns meses, eu liguei para o pastor Celinaldo, né? E assim, conversando com ele, ele disse: meu pastor, brincando, né? Disse: escute, o senhor não exagerou muito não na preparação da minha vinda para cá? Ele disse: não, pastor, por quê? Eu disse: não, porque eu vejo que tem pessoas que pensavam que eram, né, um quase anjo que ia chegar aqui.
Porque, rapaz, era cada coisa, sabe? A gente percebia nas pessoas uma expectativa muito além daquilo que a realidade mostrava. E disse, não, não. Então as pessoas, às vezes, irmão, elas pintam uma imagem. Aí achava que o pastor vinha, ia revolucionar, o cara não ia mais pisar no chão, ia flutuar, ia orar, e o negócio pipocar. Aí vara para cá um baixinho, novinho, meio zoado da cabeça, alegre, com uma caminhonete com um sonzão atrás que saía big na estrada. Aí eu via, sabe, os irmãos assim, olha quem Deus veio mandar para cá. Né? Várias pessoas se decepcionaram. Pintaram uma imagem de alguém. Aí chegou aqui e virou a dura realidade. Aí não tem jeito. Né? É o que tem. Alguns saíram. E até hoje dizem que só voltam para a igreja depois que Deus mandar esse pastor doidão que chegou para cá. Né? Era comum, nas nossas atitudes, a gente pregar aqui no domingo e na segunda-feira, em algumas casas, despregarem o que a gente pregava. Agora eu quero ver despregar. Então as pessoas elas vão montando expectativas sobre as pessoas que elas mesmo criam na cabeça delas. E isso, meu irmão, causa muita tristeza no coração das pessoas, sabe? Escute, pare com essa expectativa de que você queria que o seu líder fosse como aquele líder ali, que ele tivesse esse dom, que tivesse essa personalidade. Entenda que ele não tem. E provavelmente nunca irá ter algumas coisas que você queria que esse líder tivesse. Então, abra mão disso. Sonhe com a realidade e bola para frente. E acima de tudo, abra mão e seja feliz. Porque isso arranca a felicidade do liderado. Esse tipo de situação. A pessoa não é mais feliz. Está ali, está junto, mas perdeu o gosto, perdeu a alegria. Entenda, vão ter áreas na vida do seu líder, que por mais abençoado e maravilhoso líder do planeta que ele seja, vão ter áreas na vida do seu líder, que nunca vai ser como você queria que fosse. E você tem que aceitar isso. E ser feliz. Porque alguns permitem ser infelizes porque o seu líder não é do jeito que ele pintou na cabeça dele que seria. E infelizmente, ter liderados que estão no ministério e são infelizes porque os seus líderes não são do jeito que eles queriam que fosse. Aí perdeu a alegria de viver. Não, meus irmãos, faça isso. Aprenda a ser feliz, você tem Jesus. E você serve a homens. E homens estão em processo de aperfeiçoamento enquanto estiverem nessa terra. Então você tem que se alegrar. Se esse líder não tem as características que você quer, abra mão disso e procure olhar aquelas virtudes que você ainda não conseguiu olhar na vida dele. Aprenda aquilo que esse seu líder tem para ensinar para você. Porque quando Deus trocar você de líder, você aprendeu muita coisa com o seu líder anterior. Amém, meus irmãos? Infelizmente, é dessa forma que funciona.
Então, o líder admirável é aquele que prioriza sempre a agenda do seu líder em detrimento da sua, tem prazer em servir o seu líder, sabe dar feedback, ele tem o hábito e o compromisso de orar pelos seus líderes, ele sabe operar no estilo de liderança do seu líder, e ele é livre das expectativas utópicas do seu líder. E no próximo Tadel nós vamos continuar esta profunda reflexão. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te dou graças. Obrigado, meu Deus, por esse tempo de alinhamento, de discipulado, de unção, de graça. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina a sermos bons liderados. Que todas essas virtudes possam estar latentes dentro de nós.